Aqui a briga é ao vivo. É ao vivo. A gente lava a roupa suja aqui. Vai. Quando tá contando o tempo? Tá valendo. Salve, sismonautas! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jackson. E eu sou Bianchi. E esse é o SismoCast, o podcast do Centro de Sismologia da USP. Aê! Nossa, o pessoal da live entendeu como que é. É isso, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso 8º episódio, onde a gente vai responder aqui algumas dúvidas sismonáuticas. Antes de mais nada, eu queria agradecer aí a participação, as contribuições diversas do Jesus 8722, da Mariana Silva Lopes, do Hans. E aí, Hans? Aquele salve pro Hans que tá lá salve, em Nice. moleque! Também o Antônio Seabra, o Daniel Coelho, que tá ajudando aí a gente nessas pautas. E para todos os sismonautas que estão aí sempre dando algum feedback, contribuindo de algum jeito. O Alexandre da produção técnica, que ajudou a gente a montar tudo aqui. A Simone, por que não? Simone, também. sempre Simone. Informação que a gente traz aqui, não é? Sempre. Nesse episódio de hoje, a gente vai responder dúvidas que ficaram aí dos episódios passados, que a galera tem mandado pra gente aí nas nossas redes sociais. E também da RSBR, certo, Jackson? Certo. Agradecer ao Gustavo, da Rede Sismográfica Brasileira, que contribuiu com várias dúvidas aí que o pessoal deixou nas redes sociais da rede. E aproveitando, já fazer o nosso jabá, tanto da Rede Sismográfica Brasileira, que é Sismologia BR, RSBR em todas as redes sociais, o Sismo USP também, está lá no Instagram, no Facebook, Twitter. E a gente também está com o Sismocast no Spotify, no iTunes, no TuneIn, no Deezer. Onde mais, Bianchi? Bom, acho que você ainda não falou do site do Centro de Sismologia. Tá cansado já de... Não, é que é tanto lugar que a gente já colocou esse podcast que procurando na internet você vai achar. A gente tem no Google, no YouTube, a gente coloca também os episódios para quem não tem conta aí nas redes de podcast. Afinal de contas, quando acontece um terremoto, né, as ondas se propagam em todas as direções, né? Nosso podcast vai seguindo. Então, antes de mais nada, vamos lá para as notícias, Jackson? Então, como vocês já perceberam, a gente tem um mês sem gravação do podcast, então estamos com atraso aí, tem um delay, né, Bruno, dessas últimas semanas. É tempo quântico, cara. Tempo quântico. Ele se estica, se encolhe. Exato. Tinha umas incompatibilidades de agenda, agora a gente conseguiu se acertar. Temos um mês aí de notícias sismológicas, né? Então, começar com a lista dos tremores que aconteceram nesse mês de agosto, na verdade, final de julho. Dia 30 de julho aconteceu em Novo Progresso, no Pará, de magnitude 2,6. Caramba, você conseguiu falar progresso. Progresso, olha aí. Estão melhorando. Estão progredindo, né? Um beijo para minha fonoaudióloga. A gente tem também uma sequência de tremores que eu queria que vocês até comentassem, que é naquela região da borda ali, na verdade, fronteira com Acre e Peru. Tem uma sequência de tremores aí esse mês, acho que 5 ou 6, o maior deles de magnitude 4,8. Acho que vale um comentário. Até que foi baixo, né? Até que foi baixo, porque é uma sismicidade diferente do que a gente tem normalmente no Brasil, né? Essa sismicidade profunda lá dessa região. Eu acho que quando você vai um pouquinho mais para dentro do Peru, os sismos estão aí em 200, 300 quilômetros, bem embaixo do território brasileiro, aí a gente já espera 600 quilômetros mais ou menos de profundidade. Mas eu acho que isso daí é resultado da rede sismográfica, né? Quanto mais estação a gente coloca, tem um esforço lá do pessoal da UFRN, do Jordi, para desenvolver um projeto lá no Acre. Provavelmente a gente vai começar a detectar até mais sismo no futuro lá. Bacana. Porque tá tendo mais estação e daí é lógico, a gente vai detectando sismos cada vez menores, né? Que nem esse de 4.8. Só para adicionar também, que é um mecanismo bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né? Na verdade, só acontece por ali, né? Nesse território do Brasil, porque são os sismos que vêm da subducção ainda da placa de Nazca, né? Então, ali ela já está bem profunda, e então eles acontecem provavelmente na placa ali ainda, por isso que eles têm profundidade aí de 600 km até. Bem diferente do que acontece em todo o resto do território brasileiro. Boa. Seguindo, no dia 2 de agosto, a gente teve um tremor em Paraupebas. Também teve um tremor de magnitude 2,3 em Córrego Fundo, Minas Gerais. 2,0 em Potim. Isso tudo no dia 2 de agosto, hein? No dia 3 de agosto, a gente teve um sismo de magnitude 2,0 em Itaipu, no Rio Grande do Norte. Também em Taiatuba, no Pará, de magnitude 2,3.
Já no dia 8 de agosto, a gente teve um sismo de magnitude 3.1 em Ipueiras, no Tocantins. No dia 9 de agosto, Beberibe, no Ceará. No dia 18 de agosto, Umburatiba, em Minas Gerais, magnitude 2.4. No dia 2 de setembro, já esse mês, magnitude 1.5 em Madeiros Neto, na Bahia. E para finalizar, no dia 3/9, um sismo de magnitude 1.6 em Irasuba. Para finalizar não, né? Tô sentindo falta de Quixeramobim. Pronto, não podemos deixar um boletim sismológico sem deixar passar Quixeramobim. Também teve um sismo de magnitude 1.6 no mês de agosto. E mês de agosto, que é aniversário de Quixeramobim, 163 anos, dia 14 de agosto, a cidade fez aniversário. Então, um abraço e parabéns, tremendo abraço para toda a galera aí de Quixeramobim, é isso. Caramba, parece que tremeu bastante aí o Brasil, né, nesse tempo que a gente ficou um pouco longe do Sismocast. Mas voltando, a gente tem algumas novidades, né? Parece que a gente está instalando uma rede aí no interior de São Paulo. Como é que é essa história? Começou a receber no mês de agosto alguns relatos da prefeitura e da imprensa de tremores que aconteciam no município Sales Oliveira, perto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Tivemos vários relatos, e a estação mais próxima, que é Bebedouro, que está a 78 quilômetros de distância, não registrou nenhum desses eventos. Então, esses relatos eles continuaram, e no dia 21 de agosto a gente teve relatos de tremores mais fortes na região. Então, a gente decidiu instalar uma rede de estações em Sales de Oliveira. Instalamos 4 estações. Esses trabalhos começaram no dia 22 de agosto e foram até dia 24 de agosto. O Luiz e o Daniel, os nossos engenheiros aqui do Centro de Sismologia, foram até a cidade, teve coletiva de imprensa, saíram em vários meios de comunicação da cidade, deram esclarecimentos para o pessoal da prefeitura e para a população. Bom, e mesmo no começo ainda, né, que a gente está acabando de instalar as estações, né, é muito recente, parece que essas estações já registraram alguns tremores, não é isso? Exatamente, a gente tem registros de 2 estações, de um dia dessas 2 estações, e nesse dia a gente tem cerca de 7, 8 tremores. Então a gente tem apenas uma estação transmitindo o dado em tempo real, as outras elas estão trabalhando offline. Em breve a gente vai fazer uma visita a essas estações, vai coletar os dados. Isso é um trabalho que demanda alguns meses de estudo, de processamento desses dados, para que a gente entenda o que está acontecendo nessa região. Interessante. Eu lembro também que alguns podcasts atrás, aí, alguns Sismocast atrás, eu ouvi um cara falar que ia fazer um quadro novo, não sei o quê, que ia falar sobre os centros de sismologia do mundo. Ele fez uma vez e sumiu, cara. Que isso, esse aqui é o segundo só, depois. Acho que se pulei um, vai. Justo. Então a gente vai falar sobre o que hoje, Bianchi? Então, hoje eu vou trazer para vocês um centro que é conhecido nosso. Na verdade, a gente tem uma interação boa, que é o Centro de Sismologia Nacional do Chile, na verdade, na Universidade do Chile. Uma coisa interessante, assim, que lá no Chile, o Centro de Sismologia Nacional, ele é atrelado à Universidade do Chile, mas vem de uma coisa muito antiga. Quer dizer, o Serviço Sismológico do Chile, ele foi criado em 1908. Notem isso, 1908, gente. É muito tempo atrás. E em 1927 ele já foi atrelado a essa Universidade Nacional do Chile para começar a trabalhar. E, na verdade, o CSN, que é o que a gente vê hoje, ele foi criado em 2012. E daí, tudo que a gente vê hoje da sismologia lá no Chile, quando a gente procura de rede nacional, tá meio que atrelado a esse CSN, que é um negócio gigantesco, assim. Eles investem milhões de dólares por ano para manter o negócio rodando, assim. Primeiro, que a hora que você começa a procurar na internet, tem vários sítios, aparece que sempre são 2 coisas distintas. O CSN e a universidade. Mas, na verdade, eles são uma coisa só. Na verdade, é o Sérgio Barrientos, que é o diretor desse centro. E eles meio que eles tentam isolar um pouco, mas não funciona muito assim dos sites. Então, quer dizer, na verdade você tem o site da Universidade do Chile, que é o chile.cl. E se você procurar, então seria www.csn.uchile.cl. Mas nesse site você só acha informação de terremoto, basicamente. Só a lista dos sismos e essas coisas. E eles optaram, não sei, assim, achar os dados é uma coisa bem complicada lá, porque tá num outro site. Então, quer dizer, eles criaram mais 2 sites, um que chama evtdb.csn.chile e o outro que é gps.csn.chile. Quer dizer, eles trabalham com dados paramétricos lá, quer dizer, cada estação deles não é que nem a nossa. No Brasil, a nossa estação só mede velocidade. Lá, cada estação mede GPS, quer dizer, deslocamento do solo mesmo,
com o mesmo aparelhinho quase que tem no teu carro lá, que fica medindo. Ele tem um acelerômetro, que é um equipamento para medir strong motion, que a gente fala, são movimentos rápidos, e eles têm os sensores que nem a gente tem aqui, né? E cada dado desse vai para um site diferente, então vocês procuram lá, vocês vão ver que é um pouco complicado, um pouco assim, é muito maior a rede, são mais de 100 instrumentos só para o país, e é bem separadinho, assim. Hoje em dia, eles são uma equipe gigantesca de gente que opera todas essas 3 redes, que estão, na verdade, nos mesmos lugares, porque são estações multiparamétricas. Mas uma coisa que eu senti falta bastante é dado para pesquisa. É muito mais difícil chegar no dado de pesquisa lá. É muito fácil achar os dados dos terremotos, mas chegar no dado de forma de onda dos sensores me deu um trabalho. Eu fiquei quase que 10 minutos procurando e eu achei o link dentro da aba do tipo Quem Somos e Política de Dados. Lá no finalzinho do Política de Dados tem um linkzinho escondido para quem quiser baixar dado deles. Aí tem os links. O dado é aberto. Então, a princípio, o dado ele é aberto. O dado das estações estão no AIRES, nos Estados Unidos. O dado do GPS é dado lá, quer dizer, todas as estações de GPS têm o dado aberto lá, dá para baixar. E o dado dos acelerômetros são só para os eventos. Eles são cortados em janelas de evento e você baixa para cada evento individual, só que você tem que achar o site correto para baixar. Talvez o site tenha sido criado para a população e não para pesquisador. Exatamente. Isso é uma coisa bem interessante. Assim, parece que, como teve essa junção, e eles têm o foco muito na população e tem muito sismo. Precisa dessa resposta urgente. Exato. Precisa dessa resposta urgente, então eles são bem focadinhos. Assim, você procura lá, tem a lista dos sismos, aí tem a lista de sismos por dia, por mês, por ano, e uma coisa bem bacana é que eles têm um serviço de plotar perfis de sismos em profundidade. Tem uma paginazinha deles lá que você olha e eles meio que fatiam, que o Chile é meio que uma tripinha, né, que vai de norte para sul. E os caras têm um site que tem eles escolhem várias latitudes e fazem, em vez de mostrar os sismos em planta, que nem a gente mostra aqui, um mapa, eles mostram os sismos em profundidades ao longo de perfis. Quer dizer, o cara pega a latitude de menos 30 graus sul. Então ele faz um perfil que ele mostra longitude por profundidade e você vai vendo esses perfis de norte a sul do Chile. Então, quer dizer, é bem legal para quem quiser fazer um trabalho, procurar alguma coisa, procura lá que os mapas estão prontinhos e você vê certinho os sismos acompanhando as zonas de subducção ao longo aí de norte ao sul do Chile. É uma coisa, acho que é bem peculiar, assim, como eles têm essa coisa que o Chile é tão estreitinho que eles fossem fazer um mapa do Chile, ia dar um mapa que é super comprido e apertado, e daí não ia dar para botar o número de bolinhas que eles têm. Então, o diferencial que eles têm ali, que eu achei bem interessante, é esses perfis em profundidade. Muito legal. Bom, vamos passar então para o tema do programa de hoje, que é dúvidas sismonáuticas. Esse nome foi legal. Eu acho que esse nome... Não, o Jackson se inspirou bem nos amigos. Né? Muito criativo, muito criativo. Bom, vou mandar aqui já a primeira, é do Bruno Inácio. Esse cara também tá sempre aí perguntando, participou bastante. Um abraço aí pro Bruno Inácio. Então ele manda aqui, o que seriam as falhas ativas citadas no último episódio? Há métodos para a detecção dessas falhas? Falhas ativas são falhas que se movimentam, tá certo? Eu acho que é uma boa definição. E métodos para a detecção dessas falhas? Uau. Polêmico. Isso daí é polêmico. É bem interessante. Assim, na verdade, a gente não... Tem muita falha que a gente nem sabe que existe porque ela não é ativa. Sim. Em geral, quando a falha é ativa, a gente mapeia ela a partir da posição dos terremotos. Quer dizer, se você tem uma falha que se movimenta muito, ela acaba tendo sismos ao longo de toda a sua extensão, e daí a gente sabe que ela é ativa. Agora, se não tem... se não ocorrem tremores nela, a gente pode nem sequer saber que tem uma falha. Um outro jeito de detectar uma falha é realmente a partir de estudos geológicos. Você vai falar, faz mapeamento de campo, mas daí você tem que ter, essa falha tem que aflorar para o geólogo poder perceber. Senão acaba sendo uma inferência só que o geólogo vai lá, ele vê um negócio num canto e estende essa ideia para outra região. Sei lá, às vezes quilômetros de distância. Boa. Aproveitando esse tema, o Aldair Jesus está aqui na nossa live no Facebook, ele pergunta se o Rio de Janeiro tem falha geológica. Não sei se ele quis dizer cidade ou estado, mas vamos trabalhar com estado, fica mais fácil. Bom, eu diria que sim. O Brasil inteiro tem, então... Qualquer lugar tem. Então é muito fácil de responder isso aí. Agora,
Falhas ativas, eu acho que é um pouco mais complicado de dizer, apesar de que tem bastante sismicidade ali perto de Angra dos Reis, Sim. mas isso pode estar mais relacionado também com a plataforma continental e tudo mais. Falha é meio que uma descontinuidade, assim. Então, sempre vai ter alguma coisa, algum contato entre dois terrenos. Você vai acabar tendo, de alguma forma, uma falha. Boa. Continuando nossa sequência de dúvidas sobre os episódios anteriores, no post do nosso episódio de Debatendo a Terra Plana, o Sérgio Sacani, ele deixou um comentário lá. Fala, turma do IAG, saudades. Conhece o Sérgio Sacani? Ah, certeza. Vocês sabem que um dos maiores TPs atuais é cria daí. Acho que o TPs que ele quis dizer, acredito que seja terraplanista, né? O Sérgio Sacani tem o canal lá no YouTube, Space Today, muito legal o canal, dê uma olhada lá. Eu acho que ele ainda tá zoando, acho que essa cria daqui ainda tá meio que trollando todo mundo no YouTube, não sei vocês. Certeza, assim, eu dividi sala com essa cria, aliás. E não só sala, né? Não só sala, né? Dividi orientador também. Então, eu acho que é um personagem que ele encarna lá, meu, pra, tipo, hoje conseguir likes, inscritos, sei lá, meu, parece que vale meio tudo, então... Sim. Por que não um TP, né? Mas enfim. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Abração, Sérgio. Abraço, Sérgio. Mais uma. Carlos Vieira. Qual o datum utilizado pela RSBR ao fornecer as informações de lat long dos sismos ocorridos no Brasil? Tcharam. WGS 84? WGS 84 é o... Na verdade, todas as estações elas são geolocalizadas usando GPS. Então, naturalmente, as coordenadas que os sismos recebem herdam da coordenada da estação. Então, elas estão georreferenciadas no mesmo sistema de coordenadas usado para a rede de GPS, que é o WGS 84. Boa. Seguimos agora num caminho falando sobre a carreira do sismólogo. O Arthur Bergamini, ele pergunta aqui, como é a carreira de quem trabalha com sismologia, desde a formação até a especialização? Então, parece que está meio em evidência agora, né? Principalmente recentemente, por causa, talvez, dos últimos acidentes que tenham acontecido no Brasil, estou falando das barragens aí. Então, está tendo uma procura um pouquinho maior, né, do que o normal, eu diria, para a sismologia na parte mais do mercado de trabalho, né? Não estou falando da parte da academia. Então, tem aí muitos estudos microsísmicos acontecendo no Brasil, aí está precisando de gente. E fora isso, tem a parte da academia que o Bianchi pode dizer um pouco melhor. Eu acho que, na verdade, o sismólogo ele sempre acabou trabalhando, assim, envolvido ou com sísmica, ou ia trabalhar com aquisição sísmica, por exemplo, fazendo leitura de onda. E agora realmente está tendo mais oportunidade voltada à sismologia real, assim, no mercado de trabalho. E isso eu acho que só tende a crescer, na verdade, por conta do fraturamento. Hoje em dia vai ser, na verdade, cada vez mais vai ser mais comum a indústria utilizar de fraturamento hidráulico, ou seja, ela meio que interferir com as rochas, e isso gera sismicidade induzida. Então, quer dizer, ele acaba reaproveitando muito o sismólogo. Na carreira acadêmica, eu acho que é mais natural, mas sofre aí os vícios da academia, né? É uma coisa muito mais incerta, você tem que galgar o teu caminho bastante, as oportunidades não se abrem sempre, mas é uma coisa que abre de tempo em tempo, mas isso é o problema da academia em geral, eu acho, né? Aqui no Brasil, aí você tem pelo menos 4 instituições onde dá para buscar aí ou uma posição permanente ou uma posição temporária para trabalhar. Só a gente aqui no Centro de Sismologia está empregando aí uma galerinha razoável, né? Agora. Sem dúvida. E a tendência, esperamos que nossa equipe continue crescendo. Sim, espero. Ou pelo menos que a gente mantenha ela aí porque a gente precisa. Exatamente. Na questão da formação, qual tipo de graduação, por exemplo? Assim, não existe faculdade de sismologia, né? O cara não se forma em sismologia, a gente faz geofísica, mas pode não fazer também, né? Pode fazer geologia, engenharia de minas, coisas do tipo. Física. E depois aí fazer uma pós em sismologia, um mestrado, doutorado. É isso aí? Tem que ser da área de exatas, mas tendo vontade da área que vier, a gente abraça. Boa. Tem um tal de BLN aqui, eu não sei se vocês conhecem um tal de... Ele manda aqui, quero saber mais sobre a pós-graduação nos principais centros de sismologia do Brasil. ON, UNB, UFRN e USP. Já passei a bola.
o programa de pós-graduação do IAG é um curso de pós-graduação em geofísica e a hora que você entra aqui, você pode escolher um docente da área de sismologia para te orientar, assim. Só deixando isso claro, assim, você vai entrar aqui para fazer pós-graduação em geofísica, você vai ter que aprender desde geofísica geral até tectônica global, fazer geofísica matemática, fazer geofísica aplicada. E, na verdade, você vai fazer o trabalho em sismologia. Aqui no IAG, a gente tem 3 pessoas que estão focadas em sismologia, que é o Marcelo Assunção, Marcelo Bianchi, eu, e o Carlos Moreno, aí que podem orientar uma pessoa nessa área. Em geral, o mestrado você entra sem projeto, doutorado você já tem que trazer o projeto, ou seja, já é meio que atrelado, você já tem que estar em comum acordo com o orientador para tentar entrar. Aí nas outras instituições, eu imagino que é parecido. Sim. Porque não é só, nenhum grupo de sismologia está isolado de um grupo de geofísica ou de geologia. Boa. Seguindo, Gisele de Moura, ela manda aqui, gostaria de saber quais caminhos devo tomar para seguir a área de sismologia. Quais os melhores lugares no Brasil e até mesmo fora do país para uma pós-graduação? Acho que eu começo com um comentário aqui, que metade acho que da pergunta já foi respondida. Acho que os melhores lugares para se fazer uma pós, sem dúvida nenhuma, é USP, UNB, UFRN, UON, né? Para puxar uma sardinha. E fora do país, o que vocês acham? Eu acho que fora do país depende muito o que você quer, assim. Se você quer trabalhar com atividade sísmica, com sismicidade, aí é melhor, lógico, você ir para um lugar onde tem a sismicidade. Se você quer trabalhar com estudos de fonte ou metodologia, você tem que meio que buscar grupos de pesquisa que atuam naquela área fortemente. Dentro da sismologia, a gente tem grupos importantes de tomografia, assim. Então, se você quer realmente trabalhar com tomografia, aí você escolhe um grupo que faz tomografia. Que senão, aí fica difícil, assim. Boa. Mas assim, tem bons grupos em qualquer lugar, assim, eu acho. Agora, o caminho para seguir, aí, eu acho que o primeiro caminho é computação, assim. Hoje em dia, o mundo não dá para pensar fazer sismologia sem aprender computação. Outra coisa, eu acho que você formando em geologia, vem fazer o curso de verão aqui com o IAG. Todo começo do ano a gente tem um curso de verão em sismologia, que é a introdução à sismologia. Isso daí vai te dar uma base geral sobre como que é a sismologia e vai mostrar um pouco das dificuldades computacionais que a pessoa enfrenta, assim. Mas é basicamente sair, fazer esse curso de introdução à sismologia e procurar a pós-graduação. Gisele, esperamos você aqui, hein? O coffee break é muito bom. O coffee é bom. Beliene, ele manda mais uma. Como é o dia de um sismólogo? Essa daí acho que é pra você, bro. Eu acordo, peso a comida do meu gato. Não era pra falar isso. Não, você pode falar. É isso que você faz mesmo? Editor, me ajuda aí, editor. Não vai botar isso no ar. Pô, meu gato, cara. Pô, ele tem que comer certinho já. Tá todo mundo de dieta aqui na mesa. Não, é sério, você pesa a comida do gato? Mas isso é outro podcast. Né? Entendi. Justo. Cara, a gente sempre tem que estar atento aí se está precisando fazer os trabalhos de campo e tudo mais. Aqui na USP tem gente que cuida mais dessa parte. Tem a parte de pesquisa, né? Então a gente, por exemplo, falando mais do meu trabalho mesmo, então eu tenho que ajudar meio na pesquisa de todos os alunos e de tudo que está acontecendo no Centro de Sismologia. A gente também faz a curadoria de dados, a gente cuida de um pequeno data center aqui da sismologia. E a gente está envolvido aí com muita coisa. Além de dar entrevistas por aí, gravar podcasts e tudo mais. Sempre que tem até aí... ler uns sismos de vez em quando, né? De repente a gente faz sismologia também, nesse meio tempo, quando sobra. Beleza? Boa. Então a gente agora vai para um lado mais de histórias. Richard Dantas, ele manda aqui. Seria bem interessante saber sobre a história dos terremotos no Brasil. Qual foi o primeiro registro? Qual o tremor mais intenso? Qual foi o que causou mais danos? Tem alguns livros das instituições, acho que do ON tem um. Aí tem alguma coisa da UNB também, que tem umas histórias bem antigas. São livros bem legais. Mas eu acho que foi uns 3 anos atrás, eu fiz com o Marcelo Assunção um trabalho que foi publicado no International... acho que é isso, International Seismological Center. E eles têm meio que um periódico, e eu acho que numa das edições tem lá um artigo que a gente meio que dá um descritivo rápido de como foi o desenvolvimento da rede sismográfica no Brasil, assim. Então, a gente volta quase lá em 1900, na época de Dom Pedro, que foi quando começou toda
a instalação dos equipamentos, que ele trouxe o primeiro sensor. Isso começou lá no AN. Até os dias de hoje, o desenvolvimento da USP, assim, e da Rede Sismográfica Brasileira. Agora, essa parte dos tremores, aí eu teria que consultar, assim, qual foi o tremor mais intenso, é o da célula tombadora ali. 1955. Mas não tinha ninguém para sentir, né? Provavelmente. Sim. Mas, agora, o que causou mais dano, eu chutaria algum de Minas ali. Só para deixar claro, esse tremor foi de magnitude 6.2, foi o maior registrado no Brasil até hoje. Mas o que causou mais dano, provavelmente, esses... Ou lá do Ceará, ou algum de Minas Gerais, Itacarambi. Sim. Itacarambi também é bem significativo, porque, em decorrência do tremor, uma parede de uma casa acabou desabando, e isso aconteceu durante a noite e acabou vitimando uma criança que dormia em uma das casas lá da região onde foi sentido o tremor. E aí, eles cogitaram, acho que até de mover o vilarejo de lugar, a cidade. Sim. Então isso foi bem significativo, é sempre muito impactante lembrar dessa história, bem triste, né? Seguimos aqui com o Richard Dantas. Conhecer a evolução de equipamentos de detecção e das técnicas de inversão ia ser maior barato também. Acho que esse foi um comentário. O que vocês podem falar sobre isso? E ele manda um abraço no final. Ele disse que falou demais, mas nunca, nas nossas redes sociais, você nunca vai falar demais, Richard. Muito obrigado pelas mensagens. Bom, acho que a evolução dos equipamentos é, cara, pelo menos pra gente, que a gente entrou aqui em 2010, pelo menos eu e o Jackson, assim, e a gente nunca precisou ler um sismograma em papel, cara. Uau! Você chegou? Pô, eu tenho saudade de ler em papel. Você lia em papel? Eu li um pouquinho. Quando eu comecei na sismologia, ainda a gente usava o papel e a lupinha lá. Sim. Em breve, a gente, provavelmente no próximo episódio, vai ser com o Zé Roberto. E aí vocês vão ouvir bastante história da sismologia do Brasil, principalmente dessa era analógica, pré-digital aí da sismologia. Mais uma? Menina Sul. O aumento dos eventos sísmicos representa que a magnitude deles também pode se elevar? Independente, a magnitude pode se elevar de qualquer forma? Será que a gente entendeu essa pergunta? Eu acho que dá para dar uma resposta meio que padrão que está relacionada, né? Que é os sismos não estão aumentando em número, nem em magnitude. Na verdade, acontecem todas as magnitudes, todos os anos, numa quantidade constante, ou quase constante. Na verdade, a grande motor dos sismos é a dinâmica da Terra, e a dinâmica da Terra está se mantendo. Assim, no tempo de vida de uma pessoa não vai mudar o processo tectônico acontecendo. A placa de Nazca não vai entrar em subducção mais rápido ou mais devagar no tempo de 50, 100 anos. Sim. E outra coisa é que a gente está cada vez mais conectado, a gente tem mais pessoas vivendo espalhadas pelo mundo, então a tendência é que a gente perceba tremores, sinta cada vez mais tremores e relate isso em algum lugar, né? Talvez a gente devia criar uma escala de percepção, né? Sem dúvida. Na verdade, percepção digital, né? Sim, isso certamente. Dos sismos. Paulinha, o porquê dos índices de terremoto no Brasil tem aumentado? Acho que a gente acabou de responder essa pergunta, na verdade os índices não aumentaram. Principalmente aqui no Brasil, houve a instalação da rede sismográfica a partir de 2009. Então, a partir de 2009, a gente começa a instalar estações onde a gente não tinha não tinha nenhum dado registrado nessas regiões, e realmente aqui no Brasil a gente começa a detectar mais tremores, mas eles sempre aconteceram, na verdade a gente só não registrava. Para a gente registrar um tremor, a gente precisa de sensores, né? Que pode ser um equipamento, ou pode ser uma pessoa que levanta a mão e fala que sentiu. Exatamente. E se você sentiu um tremor, o que você pode fazer, Bianchi? Entra lá no nosso site e deixa um comentário no Sentiu Aí. A gente olha, a gente não responde tudo, mas a gente está diariamente olhando cada um dos comentários. E ainda nos ajuda muito com essas informações macrosísmicas que ajuda na localização de epicentros, de tremores. Então, principalmente o pessoal aí de Sales Oliveira, Xeramobim, essas regiões estão tendo esses tremores. Por favor, deixem relatos aí no nosso Sentiu Aí, vai nos ajudar muito. Tá certo o comentário. A Luiz Emara Slameidat mandou aqui. Gostou dessa? Nossa, essa foi boa, hein? Ela mandou aqui. Os sismos são conhecidamente utilizados para evidenciar o mergulho de slabs, por exemplo, mas existem outros pontos onde eles ocorrem em regiões profundas. Poderiam falar mais sobre a profundidade dos epicentros e a relação com heterogeneidades do manto? O ponto, assim, os sismos eles sempre acontecem na placa em subducção, ou seja, no slab, né? As rochas do manto, na verdade, elas não conseguem romper
e gerar um terremoto. Quer dizer, por mais esforços que estejam acumulados ali, a gente não tem a geração de terremoto nas rochas do manto. Esses sismos profundos que a gente observa, normalmente eles estão ou dentro da placa em subducção, ou seja, dentro do slab, ou na parte mais superficial, no encontro entre as rochas da placa em subducção e o próprio manto, né? É lógico, essas slabs elas não deixam de ser heterogeneidades dentro do manto. Ou seja, o manto superior a gente acredita ainda de alguma forma que ele é mais heterogêneo um pouco. Mas, assim, não tem muita relação. Assim, os sismos profundos eles estão realmente associados à subducção ou ao slab. Então não existem outras regiões mais profundas do que uma subducção para acontecer um tremor. Então, na verdade, assim, hoje em dia a gente consegue olhar numa imagem tomográfica que uma slab ela chega até 1.000 quilômetros ou mais de profundidade, mas na verdade os sismos profundos eles cessam perto de 650 a 750 quilômetros, que na verdade esses sismos profundos eles estão relacionados com uma transição de fase das rochas do manto. Quer dizer, nessa profundidade as rochas do manto elas se empacotam quimicamente, né? Quer dizer, o mineral primordial dessas rochas ele sofre uma mudança estrutural por causa das altas pressões. E acredite-se que esses sismos profundos estão associados aí a essa mudança que ocorre em torno dessa profundidade. E por que não pode acontecer depois dessa profundidade? Porque nessa profundidade não tem mais nenhuma transição de empacotamento clara que acontece de forma global. Que nem essa, quer dizer, as pressões já são muito grandes, as temperaturas já são muito grandes. E nessas pressões e temperaturas, as rochas elas não conseguem mais acumular energia para quebrar. Elas acabam fluindo realmente como um material mais viscoso. A Valdeísa, ela pergunta, quando vocês vão criar um aplicativo para informar de tremores, tipo como esses de clima? Já tá criado! Bom, mas não é tão bom ainda. Mas eu não perguntou se era bom, cara. Não, tá bom, mas tá bom. Vou ter que concordar com você que tá criado. Foi a gente que fez, né? Exatamente. É o melhor do Brasil. É o melhor. Garantido. Disso daí não temos dúvidas. E você consegue deixar um relato lá no Sentiu Aí, tem algumas funcionalidades no nosso aplicativo. Então, procura lá na Play Store, para os aplicativos aí de Android, procura lá Sismo USP ou mesmo no Apple Store, para os aplicativos em sistemas iOS. E não esquece de deixar 5 estrelas lá pra gente. Ajuda dando uma moral. E manda um relato lá no Sentiu Aí. Exato. A Anne Ordônio mandou, bom dia. Vi em um site um possível tsunami para o Nordeste do Brasil. Procede? Obrigado. Será que ela tá falando do futuro ou do passado? Bom, se for do futuro, eu acho que teria que saber a fonte aí, porque eu não vi nada. No passado a gente já tem relatos, né? Inclusive, para saber um pouco mais sobre essa história aí do passado, aí, eu acho que ela está se referindo aí ao tremor de Lisboa, né? Que aconteceu em 1755, que se confunde um pouco com a própria história da sismologia mundial, né? E tem aí esse livro do professor Alberto Veloso, da UNB, Tremeu a Europa e o Brasil também, que vai contar como que aconteceu esse tremor lá e todo o desastre em Lisboa, até a reconstrução, cartas trocadas pelo Marquês de Pombal aqui, e que foi incumbido de tentar reconstruir a cidade. E nessas cartas tem até relatos de ondas que passaram 3 metros da costa aí em Pernambuco, né? Então esse seria um pequeno tsunami que teria acontecido no Nordeste brasileiro. Muito interessante. Inclusive, eu acho que se procurar no YouTube, tem uma reportagem do Fantástico, muito legal. Procura lá, professor Veloso, Fantástico, que na época que ele lançou o livro, ele fez uma entrevista, acho que de uns 10, 15 minutos, que passou no Fantástico. Muito bacana. Momento cultural. Aqui tem cultura! Nossa senhora! Assustei, é assalto! Pô. Edith GJF. Na noite do dia 30 de julho de 2009, por volta das 21h45, eu estava em um grande shopping da cidade de Canos, não sei se Canoas, eu acho, e senti um pequeno tremor nas pernas e comentei com minha irmã. Ela disse que sentiu o mesmo, passado 1 ou 2 minutos, senti novamente. Algum registro de tremor aqui no Rio Grande do Sul nesse período? A gente, antes de começar o podcast, a gente deu uma olhada lá, parece que não tem nada mesmo, apesar de que Canoas é uma cidade que sim, já teve tremores historicamente, mas para esse dia a gente não tem nenhum registro. Se acontecer alguma coisa, deve ter sido um fraco aí que não chegou nas estações mais próximas. Marcos Barcelos Rodrigues. Qual o tremor mais forte? O de fricção de placas ou de ruptura? O que eu acho que fica um pouco confuso nessa pergunta dele, o que é um sismo de fricção, o que é um sismo de ruptura. É sempre importante a gente pensar no nosso planeta como uma coisa que está sempre apertando. Não existe realmente forças absolutas que rompem coisas. Você sempre
tem as rochas sob pressão dentro da Terra. E, na verdade, o que acontece é que os sismos se movimentam numa direção. Você tem que pensar que as rochas estão como sendo pressionadas nas 3 direções. E tem uma direção que vai ter a menor força. E é ali que o sismo tende a ocorrer, assim. E, na verdade, assim, o problema é que as rochas, nesse processo de movimentação, sempre vai estar envolvida a fricção. A gente costuma entender o sismo que é quando a força cisalhante é maior do que a força normal. Quer dizer, a força normal é o que aperta, a cisalhante é que tem que escorregar um pedaço da rocha em cima do outro. Então, eu acho que tem sempre esse tipo de pergunta é difícil pra gente responder por conta de entender o que a pessoa quer dizer com fricção ou ruptura, assim. Tem um tal de Heimken, ele manda aqui só para estimular o debate. É verdade que um terremoto pode provocar outro terremoto no outro lado do mundo? Vou chamar ele para responder. Aliás, Jaime, em breve, esperamos você aqui, hein? Mas eu acho que, assim, nesse ponto, isso daí é uma coisa bem interessante, assim, eu acho que faz uns 6 meses eu vi um trabalho recente de um pesquisador o que ele fez? Ele pegou todas as estações de GPS do mundo e tentou ajustar o movimento das placas e os deslocamentos que ele observava, só que ele colocou os sismos como ingrediente, né? Então, quer dizer, ele botou a movimentação dos sismos para ir modelando realmente a posição da movimentação das placas. E ele meio que no sismo, no trabalho, ele discute que, ao fazer isso, ele observou que um sismo que aconteceu numa região no Chile, por exemplo, ele gerou minúsculos deslocamentos do outro lado do planeta. Então, quer dizer, um sismo grande, magnitude 7, 8, na verdade, tipo, ele meio que causa uma deformação permanente do outro lado. Agora, isso daí é um trabalho científico, assim, é lógico. Todo trabalho científico é o resultado que uma pessoa obteve, mas é discutível, assim. Eu acho que é interessante essa abordagem que ele fez de tentar meio que olhar o GPS no longo prazo. E ele observou, assim, que milhares de quilômetros, com certeza, ele observa o efeito de um sismo magnitude 8 ou 9, por exemplo. Para finalizar aqui, acho que tem uma última pergunta que é a seguinte. Queria saber sobre as histórias de campo do Jackson. Qual foi o maior perrengue e qual o lugar mais gratificante? Quem mandou essa? Quem você acha, Bianchi? Usou um... Não sei, é um BLN. Ah, tinha que ser. Um abraço, Brendo. Bom, história de campo é o que não falta, né? A gente tá aí há quase 10 anos, fazendo campo pelo menos uma vez por mês. A gente cansa do escritório e vai trabalhar um pouco afastado. Talvez mais gratificante, teve Abrolhos, que é um lugar maravilhoso. Teve uma história boa absurdo. Lá, né? Salvando uma tartaruga. Nossa, tem que fazer um programa para contar essas histórias. Tartaruga de medo. Exato. Mas em Abrolhos, por exemplo, tomei uma mordida num pé de uma tartaruga marinha gigante lá. É a história que a gente vai contar um dia aqui nesse podcast. Lutando sumô com a tartaruga. Não, mas a tartaruga estava lá presa nos corais, a gente estava lá com o pessoal. Apesar de ter te mordido, sobreviveu. Exatamente. A ideia era tentar, ela estava presa, a gente ia colocar ela de volta. Não foi a ideia, né? Foi Exato. O problema foi o que aconteceu nesse meio do caminho. E, não sei, Pantanal também foi um lugar fantástico para trabalhar. Uruguai também, a gente viajando lá com o pessoal no Uruguai foi sensacional. Perrengue tem vários. Por exemplo, chegando em Abrolhos, eu cheguei lá depois de 7 horas de barco, num barquinho pequeno e tal. E aí, cheguei já meio enjoado, daí você tava ali meio mareado, meio fraco. Depois dessa viagem, quando a gente chegou ali perto da costa, no nosso bote virou. Então, eu nado mal, quase nada, né? Então, eu tava já meio zoado, o bote virando, um frio danado nessa hora. E aí vai, nesse último campo para Minas Gerais, eu estava fazendo um vídeo do pôr do sol, estava voando na cidade em bom sucesso, e voei em cima de um quartel do exército, e aí o pessoal do exército foi atrás do drone
e queriam me levar para a delegacia e prender eu e o drone porque acharam que eu estava monitorando algum teste lá deles, alguma coisa assim do tipo. Quase fui preso também. Aí você falou de sismologia, terremoto no Brasil, né? Boa desculpa. Exatamente. Os caras não acreditavam. Eu exatamente. falei, não, eu trabalho no centro de sismologia, monitorando os terremotos no Brasil. O cara falou, você tá brincando, né? Não pode ser, Não pode ser, né? Como assim? Exatamente. E aí vai. Teve Paraguai também, que a gente tem estação lá no meio do Chaco, no Paraguai, no Parque Defensores del Chaco lá, e você viaja. Aliás, um abraço para toda a equipe lá da UNA, Universidade Nacional de Assunção. Você viaja, você sai para o campo às 5 da manhã e volta no outro dia 2 da manhã, porque é muito tenso de chegar e de andar no Chaco. E um dia, Brendo, prometo que um dia a gente conta todas essas histórias aí com calma, que agora nosso tempo está estourado, mas valeu aí pelo comentário. E vocês, conta alguma história aí, vocês. Eu acho que eu quase que... Eu lembro uma vez em Juquiá, que era um... Nossa, foi verdade. o pior campo das nossas vidas. Juquiá foi tenso. Tava meio chovendo, a gente teve que andar uns 5 km, cara, carregando bateria e tudo mais. Aí, no começo, acabou de começar, o Jackson virou e falou assim, não, isso aqui tá fácil, cara. Fica tranquilo, isso aqui tá fácil. A hora que ele falou fácil, ele escorregou, caiu de cara no barranco, com bateria, quando tu levantou, todo marrom de lama. Eu falei, pô, ainda bem que tá fácil, então. E depois disso foi 5 km carregando equipamento e tudo mais. Esse foi tenso. Até hoje eu tô cansado depois desse campo. Peguei carrapato, foi coisa linda. Saí todo machucado. Vez, né? Tomou não tem multa na cidade. Exato, coisa linda. O campo é sempre... Um dia a gente tem que fazer um episódio aqui, só histórias de campo. Tá anotado? Tá anotado. Então é isso, alguém quer dar um recado final? Eu quero. Então meu recado final na verdade, mais solidariedade a toda a comunidade científica que a gente está vendo o CNPq cortando várias bolsas que já estavam provisionadas aí. Acho que a gente vive um momento bem complicado. A gente trabalha com pesquisa, com educação no Brasil, então é só solidariedade a todo mundo que tinha uma bolsa aí prevista e que agora não tem mais porque o CNPq cortou. Nesse contingenciamento de verba aí do governo, hoje lendo uma matéria aí do Sakamoto, ele entrevistou um neurocientista, o Miguel Nicoleles, e ele disse nessa entrevista para o Sakamoto, cortar bolsas de pesquisas é amputar as pernas intelectuais. É isso, gente. Acabou o programa.